Boa tarde, está no ar o Resenha Contábil. O Resenha é um espaço em que nós tentamos difundir o conhecimento de forma correta. Falaremos hoje sobre o propósito, a ética, a gestão estratégica, pilares essenciais para a contabilidade mais humana, sustentável, inovadora e conectada às pessoas. O nosso tema central de hoje é a importância do olhar feminino no segmento contábil. Como convidada, nós temos hoje Alice Costa, contadora, advogada e empresária contábil. Mas sobre ela, a Bela irá falar bem melhor do Alice que ou eu. Aline? Aline. Ah, ela falou Alice? Ali, tu falou Não, eu Aline. falei Aline. Falei Aline. Como que eu falei Alice? Eu falei Alice, gente? Falou Alice. Jura? Da onde Agora que eu quem vai te tirei esse processar Alice? sou eu. Onde eu tirei? Desculpa, viu, pessoal? É Aline Costa, viu? Errei aqui, não sei por quê. Bom, antes de começar, vamos aí para o nosso radar contábil. Algumas notícias importantes. Lembrando que o CBE acaba nesse final de semana. Até segunda-feira, dia 6, é possível entregar, porque o Banco Central sempre posterga para o primeiro dia útil após a data limite para a entrega do CBE. O CBE esse ano ele está bem intuitivo, está funcionando muito bem o site do Banco Central. Não está tendo bug. Eu fiz as minhas Fácil, tá muito fácil. muito rápido, mas não posso falar muito isso porque o cliente pode achar que não tem que me pagar, né? Então, mas Demora pra caramba. mas é assim, lógico, a gente está falando a nível de transmissão e de colocar as informações. O outro trabalho, a da análise e tudo mais, aí já é outro papo. Bom, também quero lembrar a todos que no dia 10/4 a gente tem o dia D, o Declare Certo. Todo ano nós temos tanto CRC como SESCOM do Rio de Janeiro, ao lado da FENACOM, fazendo esse serviço de grande importância para a população. Lá, vários colegas, contadores, técnicos, ficam à disposição do público, tirando as suas dúvidas de forma gratuita. Então, participe, apareçam lá. Nós temos alguns pontos que já são tradicionais, tipo Metrô Carioca, Shopping Iguatemi, Shopping Nova América, Duque de Caxias, Belfor Roxo. Então, gente, apareça. No dia 31/5, foi prorrogado, aliás, desculpa, foi prorrogado até o dia 31/5 a entrega do questionário do IBAMA, né, que a gente tem o hábito de chamar de questionário do IBAMA, mas é a entrega do RAP, né? Ele foi prorrogado pela primeira vez desde a sua implantação. Por quê? Porque eles perceberam que precisavam fazer modificações nos formulários por causa das atividades de agricultura, de atividades florestais e recursos pesqueiros, que o formulário ele não estava adequado para essas atividades. Então, quer dizer, ficava capenga, né, as informações. Então, devido a isso, eles mudaram o formulário, atingindo essas três atividades principalmente, entendeu? E as demais continuam se usando o sistema antigo. Então, mas mesmo assim, até para as que vão continuar usando o sistema antigo, também tiveram a oportunidade de ter prorrogado até 31 de maio. Então, aproveite a chance. O imposto de renda à pessoa física, todo mundo sabe, começou no dia 23/3, teoricamente, e vai terminar no dia 29/5. Outra notícia é que a semana inteira, vários colegas, várias pessoas que eu conheço que são do Simples e são do MEI, perguntaram, porque até então a notícia está lá, de repente a pessoa passou batido e não percebeu. Esse ano, todo mundo começou a receber as cartinhas mais cedo, dia 20, dia 23/3. Por quê? Porque esse ano não vai mais. A exclusão do Simples acontece agora.
Então, você tem que se regularizar até setembro para ter oportunidade de pedir enquadramento de novo em janeiro. E não mais em janeiro para se enquadrar em janeiro. Então, atenção, cuidado, senão você fica fora do Simples. Tem que ter muita atenção. Ontem, inclusive, no meu grupo lá, no nosso grupo de contadoras amigas, foi uma coisa que a gente falou, ó, alertar, porque a exclusão é agora, em setembro, e não mais em dezembro, né? Que as pessoas esperavam, aí faziam. Agora tem Quer que ser dizer, eles agora. anteciparam. Eles anteciparam e muitas empresas, eu até temo que muitas empresas não vão conseguir, porque a cada dificuldade que elas têm para se recompor, fica muito complicado ter que fazer um novo parcelamento, pagar de novo uma entrada de 20% do débito, se elas não estão tendo, mal estão tendo dinheiro para conseguir pagar a prestação. E o simples do mês, né? E acabam atrasando. Bom, Na verdade, também essa tabela do Simples tinha que ser já reajustada, né? Já está muito tempo assim, a gente tinha que fazer algum trabalho, não sei, para poder, junto ela, ao Comitê Gestor do Simples Nacional, para tentar mudar essa tabela, porque já está. o maior problema é que são tabelas caras. É, Caras. O pessoal de serviço, eles sofrem muito, né? É. São tabelas E com a caras. reforma aí, tem que ter mais também. atenção. E também aviso a vocês para darem uma olhadinha na nota técnica 012 de 26, que foi publicada agora, no dia 30/3, que ela fala das regras para apuração do PIS e do CONFINS e também as normas para como você lança nas notas fiscais, utilizando o CST 60. Muita atenção. E outra coisa, a Receita, há pouco eu recebi do pessoal do meu grupo de agro, eles mandaram, há pouco a Receita Federal falou das mentiras, que não vai haver a penalidade, porque já estava o boato de que se não conseguissem fazer corretamente IBS, CBS, eu acho que já seriam multados agora, a partir de 1º de abril. Não é verdade. A Receita publicou, a nota está lá, oficial, na página dela, e várias pessoas estão divulgando, né, essa informação. Então, atenção, né, muita atenção. Estamos esperando qual vai ser o dia que a Receita e o Conselho Federal vão abrir as inscrições aí para o curso em parceria, Receita, porque teoricamente seria ontem. Mas ontem não tinha notícia nenhuma e hoje também não tem. Muita gente liga e pergunta, diz, não, sabe de alguma coisa? Estou igual a vocês, não sei, estou esperando. Então, ficar atento que daqui a pouco, tanto a Receita Federal como o Conselho Federal vão divulgar a data para que possa ser feita a inscrição. Bela. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós temos como convidada, Aline Costa. Nossos convidados têm os currículos extensos, então vamos lá. A contadora, advogada, empresária contábil, sócia da Ascontec, assessoria contábil, e a Cora Hub, pós-graduada em psicologia organizacional, MBA em gestão estratégica de pessoas, liderança e coach, perita judicial em cálculos trabalhista, atuante em diversos processos, conselheira do CRC-RJ, diretora do SESCOM-RJ. Advogada e contadora atuante no mercado de trabalho desde 2000, com foco em contabilidade, gestão e consultoria. Em 2018, decidi trilhar um novo caminho e me aprofundei no desenvolvimento pessoal, me transformando por dentro e transbordando para fora toda a minha vontade de contribuir compartilhando meu conhecimento. Isso quem diz é a Aline. Fiz grandes mudanças na minha empresa contábil, Ascontec Contabilidade, e hoje somos uma empresa com avaliação 5 estrelas, com qualidade no atendimento, entrega e nos tornamos um ecossistema de negócios, do tradicional para o digital humanizado, personalizando o serviço de acordo com o perfil dos nossos clientes.
Em 2018, venho disseminando conhecimento através das redes sociais no perfil @ac.alinecosta. Como forma de promover e incentivar minha profissão, ingressei como membro da Comissão de Empresários Contábeis no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Marketing Contábil também do Conselho, e estou diretora administrativa no SESCOM. MBA em Psicologia Organizacional, com especialização em Gestão Estratégica, Liderança e Coach. Aline, boa tarde. Os microfones são seus. Muito boa tarde, obrigada aí pelo convite, obrigada mesmo. É uma honra participar, ainda mais a gente sabendo que a contabilidade hoje, né, a gente está com uma voz muito ativa, acho que a voz feminina da contabilidade está muito em alta. E eu gosto sempre de falar da profissão que eu escolhi para a minha vida. Na verdade, eu falo escolhi, mas eu fui escolhida, né? Eu fui quase que empurrada para a contabilidade, mas eu me apaixonei. A maior E parte de nós fomos né? Acho que escolher. alguém nasce e fala, quero É, ser contador, é. Uhum. mas quem entende o propósito, quem entende o sentido da contabilidade na vida das pessoas, eu digo que é impossível não se apaixonar e não se aprofundar cada dia mais, que a gente não para, né? Hoje eu estava conversando com os amigos, amanhã é feriado. Eu falei assim, para mim nunca é feriado, porque se eu trabalho, eu estou fazendo o que eu amo. Então, até no meu momento de lazer, eu estou no meu ócio criativo, tentando buscar mais meios de transformar mais vidas, de agregar mais na vida de quem está perto de mim. Então, efetivamente, a contabilidade é quem eu sou hoje. Bom, é, baseado nisso, né, nós temos aí uma situação. Eu até mesmo tinha achado que você era fundadora da Ascontec por falta de conhecimento da minha parte. Mas não, foi fundada pelo pai dela, que hoje tem 73 anos, ativo, contador, colega de batalha. Eu imagino quantas e quantas batalhas Não, ele não traçou, né? superou, né? Até É. hoje. Então, uma pergunta fora do contexto, que não está aí, não está em lugar Tá. nenhum, é o seguinte. A mesma pergunta que nós fizemos para o Guilherme, né? Vamos lá. Parecida, quase igual. Qual foi a sua sensação de, hoje, sócia, né, da Ascontex, e de dar continuidade para uma empresa que foi fundada pelo seu pai, que já era conhecido pela excelência, pela qualidade dela? Como foi você chegar lá, jovem, outro vigor, outra mente? Como foi? É, Como as suas ideias foram acatadas por quem já estava lá? E como você deu aquela virada de chave para que as Contex se tornasse cada vez mais a excelência no mercado? Quando a gente fala de legado, né, a gente fala muito do que é deixado, mas eu falo que é uma continuidade. Então, os valores permanecem, né, porque eu honro muito o pai que eu tive, o profissional que ele é, e sem sombra de dúvidas, o amor pela contabilidade veio também dele. Ele também é advogado. E quando eu entrei no escritório no ano 2000, eu entrei porque eu queria trabalhar. E ele falou: se você quer trabalhar, vem trabalhar comigo. E eu queria fazer advocacia, porque minha família é de advogados e contadores. Eu não tinha outras referências profissionais, que eu acredito que eu daria uma boa arquiteta, ou fosse para a área da área médica, mas enfim. Já estava dentro da empresa, não gostava, não suportava da posição que eu ocupava, porque na época, eu achava que meu pai era muito rígido. Hoje eu entendo que toda a disciplina que ele me fez ter foi para a responsável que eu sou hoje. Então, foi efetivamente assim, não foi fácil, foi difícil. A gente tinha muitos embates, sempre respeitosos, claro, mas eu me sentia sem autonomia, eu não tinha voz, eu precisava provar muito mais, porque eu era também a filha do dono, eu não entrei lá
como diretora, ocupando nenhum cargo. Eu fui para ser auxiliar de departamento fiscal, com a carteira assinada, R$ 180 no mês. Fazia faxina para complementar a minha renda, porque eu queria me casar. E meu pai falava assim: mas você não precisa disso. Eu falei: mas eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter a minha renda. E eu não queria exigir dele, né, que me desse tratamento diferenciado. Mas, enfim, foi uma luta aí que me transformou em quem eu sou hoje. Mas hoje a gente tem uma relação muito mais amigável em termos de olhar. Para ele também é bastante difícil essa mudança toda que acontece, a tecnologia veio. Então, eu efetivamente fui um suporte ali dentro para implantar sistemas, né? Para hoje estar de frente. E mas foi um amadurecimento da minha parte para eu bater o martelo e falar: eu quero ficar aqui, mas eu quero ficar aqui e ter também a minha identidade dentro da empresa, porque isso também é difícil, né? Você precisava da sua voz, Eu né? precisava da minha voz, eu precisava também transformar aquilo ali com a minha mente de 30 anos na época, né? E não tem muito tempo, foi 6 anos, a idade que eu falo do meu segundo filho. Eu falei: meu segundo filho me fez botar o pé na porta e falar: ou eu vou caminhar aqui junto, ou eu vou sozinho. Graças a Deus que a gente continuou junto, crescemos muito em questão de maturidade, de amadurecimento societário. Mas é difícil. Acho que a sucessão é difícil. Quando ela não é planejada, porque não foi o nosso caso. A coisa está indo, está levando, a gente sabe agora os papéis que cada um ocupa. Mas eu sempre falo, se tem oportunidade de ter um intermediador que faça essa transição, é muito bem-vindo, porque é difícil. Me diz uma coisa, quanto tempo a Ascontec, a Ascontec Tech, está no mercado? 42 anos. 42 Com anos. relação à rigidez, eu vou lhe dizer, no meu entendimento, a contabilidade nos torna rígidos. Sim. Seja mulher, homem, o dia a dia nos traz essa rigidez. Hoje eu entendo, né? Na época que eu tinha que ser a primeira a chegar, o meu horário de almoço tinha que ser mais curto, que eu tinha que estar de volta antes de todo mundo, eu tinha que ser a última a sair. Hoje eu entendo a responsabilidade que eu tinha naquela época, né? E eu estava só sendo treinada para hoje estar ocupando o lugar que eu estou. É, muita gente fala, é, a operação, ser operacional é muito importante. Eu penso assim, se você pretende ser estratégico, você tem que ter sido operacional. Não adianta quem nunca foi operacional Não. querer ser estratégico, ele não sabe. Ele não sabe como ele tem que se virar, né? De que forma. O contador, quando nós começamos lá atrás, e os programas tudo doido, que a gente tinha até que saber um pouquinho de informática. Sim, Olha, eu digo para você, quando eu comecei a usar sistema, o meu fornecedor de sistema, ele tinha um pessoal de suporte lá e tudo mais. Aí o pessoal, não, Dino, a gente só tem que ensinar o sistema. Não, gente, eu não sei o que que é prompt, eu não sei o que que é isso, vocês têm que me dizer tudo. tudo. Aí eles acabaram me ensinando. Aí você acha bom você fazer um curso no Senac? Tinha uma menina muito boa lá. E ela falou assim: acho bom você fazer um curso no Senac. E eu fui fazer o curso no Senac para aprender a A linguagem, DOS, né, aprender Windows, aprender Word, aprender assim que a gente não sabia. E a gente tinha que se virar. Se a gente não, a gente tinha até que entender de Java. Como é que a gente vai Sim. fazer isso? Então, quer dizer, não é só contabilidade. Tem que ser operacional. Para poder ser estratégia, tem que ser operacional. Minhas amigas que não concordam comigo, me desculpem, mas eu vou bater nessa tecla até Não, o final. eu Se, concordo plenamente. Não, se, mesmo para você transmitir também para os seus colaboradores, você Sim. tem que saber para você poder transmitir. Você tem que operar para você poder Eu passei transmitir. pelo fiscal, eu passei pelo contábil, eu passei pelo societário, eu passei pelo departamento pessoal, eu passei por todos, e eu falo, isso para mim foi fundamental. E hoje, qualquer funcionário que saia, qualquer transição, quem senta lá sou eu e eu opero. Eu posso não estar ali no dia a dia, mas implantar sistema, eu implanto, acompanhar a legislação, eu acompanho reunião com eles para poder debater. Isso é conhecimento. Se você não sabe o técnico, você não consegue não consegue, acompanhar. não consegue. Vai começar as perguntas ou eu? Não, pode começar.
Vamos lá. Aline, olhando para a sua trajetória como contadora, advogada e empresária, em que momento você percebeu que o olhar feminino faria diferença no nosso segmento? É. Quando a gente fala da mulher, acho que dentro de qualquer empresa, não só na contabilidade, eu acho que a gente tem esse olhar de uma visão mais sistêmica, né? A gente consegue ter esse olhar para a parte técnica e trazer também a parte da empatia, né? A gente lida com pessoas. Para mim, não foi um momento específico, acho que foi durante todo o processo. Eu acho que o meu cuidado, o cuidado que eu tenho com os funcionários, a visão da mulher. Hoje mesmo eu deixei lá um kit de Páscoa para cada um deles. E uma funcionária falou comigo assim: Nossa, eu já trabalhei em empresa que eram só de homens e não tinha várias outras coisas, mas não tinha esse cuidado. Eu acho que isso a gente transmite para quem está perto da gente e para o cliente também que está na nossa empresa. Eu acho que a mulher tem essa sensibilidade a mais de não falar só do trabalho, mas entender também os sentimentos. Eu acho que para mim é um diferencial que pontua muito bem. Você consegue identificar uma empresa como ela é, quando ela é administrada por uma mulher, né, e quando ela é administrada por um homem. Não que eles não façam um bom trabalho, lógico que faz. Mas a gente tem aquele toque especial. É o feeling feminino, É o né? feeling feminino. Quais os principais desafios que você enfrentou nesse tempo todo ao empreender em contabilidade? E, e eles contribuíram para o teu crescimento profissional e pessoal também, né? É, Porque no final das contas também a gente leva para o pessoal a gente também, né? amadurece, É, lógico. Eu acho que o meu maior desafio foi no mental mesmo, de trazer uma mentalidade de que eu vi também, eu vim dessa criação de que o olho do dono engorda o gado, que você tem que estar perto, e hoje o contador, o último lugar que ele fica mais tempo é dentro da empresa dele, o empresário contábil, né? Então eu tive essa dificuldade de entender que eu não precisava estar ali dentro para efetivamente a minha entrega ser feita. Eu tinha que ter pessoas, então sair do operacional, 100% a gente nunca sai, mas 70% e delegar, acompanhar, desenvolver pessoas para fazer tão bem quanto vocês, que eu falo que hoje eu tenho pessoas no time que são infinitamente melhores do que eu. Essa foi minha maior dificuldade. E a gente só cresce quando a nossa mentalidade expande. Não tem jeito. Quando você começa a frequentar ambientes de pessoas que pensam fora da caixa. Então, acho que o mental compromete muito os contadores hoje, é com quem eu mais troco, e eu falo com eles, mas você tem quantos funcionários? Às vezes tem mais funcionários do que eu, mas querem ter o controle absoluto da operação. Então, você fica estagnado. Você até cresce, mas você cresce mais devagar, né? É, É mais é difícil. verdade. Na sua experiência, qual a importância do propósito na construção de um negócio contábil, sustentável e de longo prazo? Eu acho que propósito na vida é fundamental, né? Quando a gente monta qualquer empresa, a gente tem que pensar no qual é o sentido daquela empresa, né? Na contabilidade, eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é transformar vidas e eu não consigo enxergar um cliente meu que esteja crescendo, que ele me deve mais porque ele está crescendo, não. É o meu propósito em ver que a empresa dele está empregando mais, sabe? Está fazendo projetos. Então, um propósito dentro de uma empresa é o que dá direção. Não tem como você simplesmente abrir. Eu acho que não se sustenta, porque para a vida, né? Você vai pegar a sua vida. Se você não acha um propósito para ela, você vai se movimentar como? Que sonhos você constrói em cima daquilo? Então, a pessoa tem que abrir um negócio, descobrir por que que ela tem que se apaixonar por aquilo ali e defender o propósito para dar a direção e o crescimento da empresa dela. como equilibrar a ética profissional com pressão, por resultados e com competitividade em um mercado cada vez mais exigente? Ética, a gente traz muito isso para a contabilidade, a gente tem um embate muito grande, né, com profissionais no mercado, mas eu sempre falo que isso é curto prazo.
né? Acho que não existe uma profissão sem ética que seja longa. Eu acredito muito que todo o desenvolvimento do negócio depende disso. E o crescimento está aí. Eu acho que quando você descobre o caminho e você estuda, entende que os seus valores eles não podem se perder, independente do que o mercado te exija, eu acho que você cresce e você dorme com a cabeça em paz, né? Eu acho que é muito disso. Eu tive um amigo outro dia, ele estava comentando sobre um colega nosso, a gente até tem uma relação, mas que estava fazendo contabilidade, que estava dando um jeitinho aqui. Eu falei assim, é um prazo muito curto para você poder ver aí nas manchetes, ou até entre a gente, né? Porque eu já falo com você, aquilo já fica arranhado, a sua É, imagem já fica arranhada. é isso aí. E a gente cresce falando que o nosso nome, né? Honrar o nome, honrar a nossa história. E uma vez arranhado, dificilmente você vai reconstruir aquilo, né? Não É, reconstrui. Não, É não muito. reconstrói, né? Não não reconstrói. reconstrói. É muito É, difícil. eu Eu tenho, também acho. eu estou voltada a estudos aí para o segmento do agro, e dentro do grupo a gente às vezes tem alguns debates. E aí, uma das coisas que mais as pessoas falam é a precificação, né? Que as pessoas falam direto. Eu falei, eu não entro em leilão. É isso. Eu não entro em leilão. Há poucos dias atrás, eu preciso de trabalho, preciso, como você precisa, como eu preciso. Há poucos dias atrás, eu fui convidada, manda sua proposta. Não, sua proposta está absurda. Eu falei, absurda como? Ah, eu tenho uma outra empresa que faz um pouco menos da metade do que você está me cobrando, então faça com ela. Isso. Aí o pessoal, não entra em leilão. Não é porque eu sou melhor do que você, nada disso. É porque se você começa a participar dos leilões, você desvaloriza Desvaloriza. a você e todo o segmento, toda a cadeia. Aí a pessoa, mas o seu colega não faz isso, o problema dele. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem a fase do empreender que efetivamente você não consegue, você precisa, né, ter gente, ter cliente, e tá tudo bem. Eu não questiono isso. Mas a partir do momento que você sabe seu valor, o que você gera, o que você entrega, você não fica mais à mercê de comportamentos assim. Porque quando me falam isso, eu falo assim, não, acho que você que não tem capacidade financeira para me pagar, não é o meu valor que está alto. Acabou. Porque aí você mexe com o ego da pessoa, né? Então, é um discurso que eu também acredito que chega numa fase de maturidade, assim, eu falo, eu tive o privilégio de ter uma empresa pronta, né? De já ter clientes. Não que, que as minhas batalhas tenham sido mais fáceis, mas é uma outra história. Eu não passei por essa dificuldade de ter que ir atrás. Hoje em dia eu falo assim, cara, eu sei onde eu quero ir. Então hoje eu corro porque minha régua ficou mais alta, né? Mas são fases, mas a partir do momento que você faz isso só para ter o cliente a qualquer preço, você corre um risco. A contabilidade hoje é um risco. Na verdade, cada um sabe o seu valor. Essa que é a verdade. Para Isso. cumprir aquele trabalho, você sabe o valor que você tem para cumprir aquele trabalho, É. né? É, Você o que, tem os teus... primeiro você tem que ver os teus custos, né, para poder você Precificar certo. precificar certo, para você poder não ter prejuízo, É. né? Então, é o que eu digo, fazer uma contabilidade por R$ 199, por R$ 99, eu não faço. Eu prefiro desistir da contabilidade, Não entendeu? justifica. Um preço desse, nem se você for um eu empresário, justifica você cobrar um valor desse, comparado ao risco hoje que a gente tem, além do né? risco, você vê, hoje você não consegue atender todas as demandas se você não tiver uma boa ferramenta. Você não consegue, você tem que ter uma ferramenta de E qualidade. qual é o nosso investimento? Entendeu? Além de mão de obra, né? Um dos maiores é O tecnologia, É, né? custo, o custo de a uma ferramenta dessa tecnologia, é muito É, alto. manter sua equipe atualizada, por menor que ela seja, você sim, manter sua equipe atualizada, é, se você não consegue parar para enxergar e você também se capacitar. Outro dia, pessoal, uma cliente minha antiga falou assim para mim:
Ai, Dina, para de estudar. Eu falei, se eu parar de estudar, eu vou morrer, porque eu vou parar, eu vou estagnar, eu não vou andar para frente. É, mas você tá muito tempo, estuda, sabia? Sempre foi assim. E Ela foi. ai da gente se não estudar, né? Não, você Porque a não tem legislação é condição, diária, você gente. não tem tem condição como. de parar Não de tem estudar. Você não tem condição. Hoje em dia, atualmente, principalmente agora em 2026, você não tem condição de parar de Não estudar. tem. Por isso que eu falo, ontem, quando o pessoal estava muito desesperado com essa situação do Simples Nacional, que eu mencionei, sobre o novo prazo de exclusão, isso é falta de leitura. Por quê? As pessoas não pararam 10 segundos para ler o texto direito. Você tem que acompanhar, na verdade, a legislação diariamente. Você Diariamente. perde, no mínimo, 2 horas por dia para verificar a legislação da que saiu do dia anterior. E tem pessoas que estudam com esses videozinhos de 30 segundos de Instagram. Eu falo com a Sim. minha equipe. Teve alguma questão dessa que entrou Teve alguma questão que entrou no começo do ano, né? E eu falei com a minha equipe assim: vocês estão atentos a isso que saiu? A do Eu lucro vi o presumido? vídeo. Foi a do lucro presumido? Esse Porque ela também foi, foi um debate foi, que no, foi. foi no finalzinho do Não, ano. acho que foi na parte de departamento pessoal. Acho que foi do Ah, RPA. sim, do Ah, RPA, tá. O tá. RPA ano passado. Do RPA que saiu, que ia acabar. Eu falei: vocês estão atentos a isso? A gente viu um vídeo. Eu falei assim: não, olha só, existe uma legislação. Pega a legislação, faça a leitura. Qualquer vídeo que você for ver depois, você já vai saber se é fake news ou não. Porque é inadmissível que a gente pega de fake news Não, por e aí. hoje Sim. em dia tem o seguinte: você fala uma coisa com o cliente, ele vai lá na internet, tá? Aí tira lá o que ele achou, aí manda para você. Olha só, não é bem isso que você está mandando. Você conferiu a legislação? Não, mas a IA, a não sei quem, está falando que é assim. Está falando, mas você tem que pegar a legislação para conferir. Ai de mim que eu não pegue a legislação para conferir e faça do jeito que você está me falando. Essa distribuição do lucro a reforma da renda, aí teve cliente que veio: Aline, eu vou ter que pagar 10% agora. Eu falei assim: olha, eu vou orar para você pagar esses 10% um dia. Por enquanto, você não está nesse patamar de retirada, não. A não ser, pelo menos não chegou para mim, né? Pelo menos eu não sei. Mas eu vou orar para você chegar aí nos 50 mil no mês de retirada para a gente poder. Porque as pessoas escutam e é muita gente vendendo dificuldade dentro Sim. da internet. E Sim. a gente A fica pessoa com isso. exagera. A gente fica também muito à mercê do que eles entendem e o tempo inteiro questionamentos sem fundamento ou com fundamento raso, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem que estar atualizado o tempo inteiro, E hoje, até para poder quebrar essas e atualmente, informações. um curso muito bom está muito caro também. Sim, Então, isso tudo você tem que levar em consideração na hora que você vai fazer a precificação. a precificação. E, claro e E é evidente. investimento, né? Se Sim, você for pegar, eu sim. falo: você está em São Paulo sempre. As pessoas falam assim: gente, eu invisto nos ambientes. Eu pago para estar naquela cadeira. Eu pago para poder ouvir uma pessoa da reforma. É isso. É investimento. Se tem um médico que está aí em vários congressos, até fora do Brasil, paga para. Por que a gente não vai Sim. investir? A gente tem que ter também dentro da nossa receita esse valor, Sim. que é de cursos, que até para os nossos funcionários, né? É verdade, é por isso que eu te falei. Por isso que eu não participo de leilão. Não é porque eu seja melhor. É que eu paro e penso, pô, dediquei meu tempo, estudei, capacitei meus funcionários, tenho uma boa ferramenta. Uma boa Também você não ferramenta para fica trabalho. desanimada quando vem o Fico. cliente falar isso e fala assim: não é para mim. É. Eu já Não, falo, não não é é para só- mim. Vai não me é- dar trabalho. Não é só desanimada. E quando você faz uma proposta, sei lá o quê, e aí depois o cliente vai para o outro que cobrou menos da metade do que você cobrou, mas depois te liga para dizer assim: olha, o meu contador está fazendo assim. O que você acha? Tá certo? Tá errado? Não quero saber, não me Vai meto. falar: aí é uma consultoria que eu faço uma análise sim do que está sendo Exatamente. feito. Não, mas eu É. prefiro nem fazer a consultoria, você está entendendo? Porque eu vou fazer a consultoria e ela vai continuar com ele. É. Não, prefiro nem fazer.
Tem essa É, parte, né? Que a gente precisa ter muito ter essa segurança para poder saber Exatamente, o entendeu? valor que a gente tem, né? E o preço que a gente cobra. pois é. E falando nisso, diante aí dessas transformações aí fiscais, tecnológicas e da reforma tributária, qual você acredita, né, nisso tudo? Qual vai ser o verdadeiro papel do contador? Ah, consultivo. Já é, né? Eu acho que a gente tem aí, a gente está falando agora de tecnologia. Efetivamente, os contadores que não se tornarem consultores e não participar da decisão nas empresas dos seus clientes, eles vão morrer na praia, não tem como. A oportunidade está aí. Eu falo que a reforma, muita gente enxerga como um problema. Eu enxergo como um oceano azul de oportunidades para a gente poder oferecer um trabalho cada vez melhor. E não adianta. O que é operação? Invista em tecnologia, invista no teu funcionário para que ele faça o acompanhamento, que ele seja analítico para fazer uma boa entrega. Agora, o que depender de consultoria, esteja pronto, porque a gente vai ter muita empresa para poder abraçar. E o contador que não está se atualizando, que não está estudando, que está pensando que a reforma vai adiar, que já até começou e já estão ainda falam em adiar, não tem jeito. Aqui no Brasil a gente ainda tem, o pessoal ainda tem esse pensamento. Nota fiscal não ia dar certo, o SPED não vai dar certo, e o Simples foi o primeiro SPED. Isso aí. Quando o professor Edmilson, que as meninas ali tanto gostam dele, quando o Eu professor estava falando com ele Edmilson hoje. falava que o primeiro SPED era o Simples, as pessoas ficavam olhando para ele com cara assim de paisagem, não entendiam. Mas o Simples foi ali, foi um teste. Foi um teste. Ele foi o primeiro, o primeiro SPED onde a Receita Já catou, cruzava. cruzava. A nota fiscal, pô, você emite a nota fiscal aqui, a Receita já sabe. Pô, Gente, olha a a mudança. Aline emitiu uma nota fiscal de 80 mil, olha lá. O que ela fez? Aí vai lá. E as pessoas ainda acham que a Receita controla valor que cai na conta. Ah, se cair 5 mil na minha conta, a É, Receita vai enxergar. Não enxerga R$ 1 que está na tua conta. não Não enxerga tudo. adianta mais tapar o sol com a peneira. E a gente que veio dessa transição, né, da nota de papel, que eu lembro que eu ficava lá contando, né, escriturando. Gente, foi uma mudança. A reforma tributária é nada para a gente que passou por essas mudanças, né? E eu falo, essa parte de. E tem muito contador que ainda insiste nisso, em achar que a contabilidade não vai morrer. Não vai. Não vai. Mas se você não se Morrer atualizar, ela não vai morrer, você não consegue. mas ela, como tudo na vida, ela sofre transformações. Então, você vai ter, como você falou, antes o contador, ele ficava lá atrás do cliente, hoje não, hoje ele precisa estar na frente do cliente para poder É, informar, ó, esse caminho aí não é muito bom para ele tem você que não, participar da decisão. O cliente tem entendeu? que te chamar para a mesa de negócio. Agora, depende do teu posicionamento, né? Eu estava também comentando na mentoria, é, tem gente que não fala com o cliente, tem gente que não pega o telefone que não analisa números, não manda relatório. Então, acho que o cliente, na hora de tomar uma decisão, ele vai ligar para quem? Para você, que ele nem lembra mais, ele só lembra quando recebe um DAS, quando recebe uma folha, quando recebe um imposto. Então liga, eu falo, liga, manda uma mensagem, oi, como é que tá? Vamos ver se a gente marca. Vamos marcar e deixa a cargo dele entrar em contato com você e agendar. Mas esteja perto, porque vai ter outra, e os contadores, assim, quem está com essa mentalidade, enxergam que vai ter muita oportunidade, muita troca de empresa aí com contadores menos técnicos e mais especialistas. Mas eu, no meu caso, se eu notar alguma coisa fora da linha, fora da curva, na mesma hora eu pego o telefone, eu mando e-mail, porque se você deixar, a raiz cresce, Sim. né? E depois você, para controlar aquilo, é muito difícil. Então você tem que cortar o mal pela raiz, para poder não deixar o cliente continuar fazendo os mesmos erros. Sim. E a gente, assim, a gente hoje está numa posição inversa, né? Acho que antigamente a gente ficava mais próximo do cliente. Hoje em dia é o cliente, funcionário da gente e depois a gente. Então a gente às vezes só vai saber que aconteceu alguma coisa quando a bomba já estourou, quando o funcionário já não conseguiu
sendo que você tem a experiência de lá na frente você já poderia ter resolvido alguma coisa. Então, se você não tem esse contato com o cliente, passe a ter, né? Divida, segregue as empresas que você tem, quem você tem que ter mais contato, porque a gente faz isso e tem que partir para cima, não tem como ficar longe. Isso é uma verdade. Até mesmo, há muitos anos atrás, eu aprendi uma coisa. Quando você trabalha com uma empresa, várias pessoas da empresa, eu tive um tio contador que falava assim: quando você entrar, quando você for trabalhar com um cliente, pergunta para ele, além dele, com quem mais você tem que falar. E aí você vai ter ele e mais uma pessoa e só. Porque numa empresa que você fala com o ciclano, o beltrano, não dá certo. É igual como a minha mãe falava, ele dizia, né? Todo mundo mexendo na panela, o angu vai desandar. Então, quem mexe na panela sou eu. Então, ele vai te dizer, se eu não estiver aqui, fulano, fulana Sim, que é tem os meu apoios, espelho e tudo lógico. mais. Então, hoje eu vejo que às vezes a pessoa, eu falei com fulano, eu falei com ciclano. Você falou com a senhora ali do financeiro, o espelho dele? Ah, não, eu falei com o... Não, é com ela. Então você não É falou com ela, a pessoa com quem você deveria falar. porque é ela que vai te dizer como as coisas caminham. Você pode, lógico, atender a dona Bela e tirar uma dúvida dela, mas esse não pode ser seu foco. Você tem que ter uma Sim. pessoa, porque senão você também não consegue É. trabalhar. Tem assuntos que E você tem que ir direto ao dono, né? Eu é, falo, copiou o e-mail o dono, copiou o dono nesse e-mail, que o funcionário dele pode estar me mandando um e-mail, eu vou responder só para o funcionário? Não, ele tem que saber qual é a dúvida do funcionário dele, e ele tem que estar ciente da minha resposta. resposta. Eu também faço isso. É. Uma vez uma assistente falou assim para mim: todos os meus e-mails você copia o meu chefe, que eram dois sócios, o meu chefe direto. Eu falei: sim, ele tem que saber o que eu estou falando para você. Você me fez uma pergunta, ele tem que saber qual foi a resposta que eu dei para você. Por dois motivos. Primeiro, para ele ter certeza exatamente daquilo que eu te orientei a fazer. Porque caso você não siga a orientação que deveria ter seguido, você não seguiu porque você decidiu. Assim você decidiu. Uhum. E dois, porque ele é o dono. Ele tem que saber tudo que eu estou fazendo, porque ele paga. Na realidade, o meu cliente é a empresa. Mas como ele representa o meu cliente, ele tem que saber. Ele que deveria exigir que qualquer e-mail que saia da empresa tenha uma cópia para ele, né? Com certeza. Eu sempre fiz isso. Hum. Vai perguntar, Bela? Eu pergunto. Não posso perguntar. Como a liderança feminina pode influenciar positivamente a formação de equipes e retenção de talentos e o relacionamento com os clientes? É aquela pauta que a gente comentou, né? O nosso olhar. Eu acho que a mulher ela tem um poder de ter relações mais duradouras, de desenvolver pessoas. A gente consegue fazer isso com mais facilidade, com mais assertividade. Então, no quesito de equipe, é um olhar com mais empatia, né? A gente sabe aí que a contabilidade está com um núcleo feminino bem extenso. Lá no meu escritório, acho que 70% são mulheres do funcionário, né, os funcionários. E a gente sabe que a nossa luta não é pouca, né? A gente sabe. Então, uma mulher que reconhece a luta da outra mulher, que sabe que é difícil você querer estar no trabalho e pensando no filho em casa, que você não sai do trabalho e vai jogar futebol depois do trabalho, que você ainda vai cuidar de uma casa, ainda vai, né, dar atenção para filho. Então, a liderança feminina é de longe, a que melhor desenvolve e engaja pessoas. Isso aí eu não tenho dúvida. E lá a gente procura ter muito esse olhar. E dentro das empresas, e não é uma diferenciação, é porque efetivamente a nossa luta é outra, né? E não é sendo feminista nada. A gente está na linha de frente e a gente não tem só um turno, né, de trabalho.
Eu falo, hoje eu acordei cedo, levei meu filho na natação, aí fui pro trabalho, e agora à noite meu mais velho ainda quer ir pro shopping, no cinema. Eu falei, bem, eu tenho um pai também que faz isso tudo, que acompanha tudo, mas eu acho que a gente absorve mais, né? Essa É, responsabilidade. Pode ser até verdade. uma culpa nossa, É verdade. mas E acontece. qual é o conselho que você daria para as mulheres que estão iniciando, né, a carreira e pensando em empreender no segmento contábil? Só começa. Tem que começar. Tem que ter coragem. Tem que saber que nem todo dia vai ser bom, mas que. E que também a gente fez um evento, né, do Mulher Empresária. Eu tive muito feedback de mulheres que estavam lá. E às vezes a mulher, ela se sente fraca, mas não é uma fraqueza porque ela quer, não é? Aí as pessoas falam assim, é hormônio, não sei o quê. Eu falei, não, gente, vocês estão sobrecarregadas. A gente normalizou ficar cansada no final do dia. Não é normal. Então, assim, mulher, sabe que você vai entrar numa batalha, mas eu acho que como realização pessoal, supera. Não é batalha, não, é guerra É uma mesmo. É guerra, uma né? guerra Mas a mesmo. gente vence. É. A gente vence. Eu Uhum, acho que o começar, o estar disposta, uhum. o aproveitar as oportunidades que o mercado tem. A gente tem Sescom, CRC, tantas opções de cursos gratuitos ou com valores baixos. A gente vê, às vezes, turmas vazias, Sim. com o mercado tendo pessoas reclamando. E a gente pergunta assim: quantos cursos? A primeira coisa que eu falo quando eu vou contratar alguém: quantos cursos você fez no ano anterior? Aí, porque ali você sabe quem é que está interessado em aprender, a crescer, ou quem só quer ficar ali, quer ocupar aquele espaço, daqui a pouco outro que pague 100 a mais ele vai. Na Mas, realidade, eu vejo assim, as pessoas, às vezes, quando eu comento com um cliente meu, por que você não faz isso? Eu falei, cara, eu tenho que ter 40 pontos todo ano, no mínimo. É o quê? Não, você já está formada. Por quê? Porque o engenheiro acontece isso, eles não conseguem entender por que, que a gente tem que pontuar todo ano. Eu tenho que pontuar, sou responsável técnica por algumas empresas. Então, eu tenho que me capacitar. Além dos cursos que eu faço, você tem que ter a sua pontuação. É, E não é fazer para encher o saco dos pontos, mas não. não, é para aprender. Então, é importante mesmo, quando alguém chega para mim, perto de mim, e fala assim, Adnan, eu queria ir trabalhar no seu escritório. Eu não tenho vaga no meu escritório no momento. Mas eu acho que mesmo que você não esteja estudando, você tem a oportunidade de se capacitar de forma gratuita. Mas esses cursos são bons, são ótimos, os professores são excelentes. Excelente. Agora você tem que ter. É lógico, a gente sabe que vai acontecer um curso ou outro não ser muito bom. A gente tem que ser muito Uhum. honesto nesse ponto. Isso a gente sabe. Mas no geral, se a gente É. for passar uma régua, tá muito, muito, muito acima da média do que muito que tem no mercado. E que É. você às vezes paga caro. Não, e assim, se você tem um propósito, se você sabe onde você quer estar, né, no lugar que você quer ocupar, se você quer só liberdade financeira, que eu falo, gente, dinheiro hoje traz liberdade para a gente em todos os sentidos. Não tem nada que vá trazer. Você não tem decisão, você é livre geograficamente, nas suas decisões, em tudo. Então, se você tem um propósito, se você enxerga a contabilidade não por se apaixonar pelos eventos, que são ótimos, mas não é aquilo ali que vai te dar dinheiro, não, que tu faz todo dia. É o que te faz sentar na mesa, é o que te faz correr atrás de clientes. Você vai vender, você vai para Instagram, você vai ter que estar numa sala de podcast conversando. É isso. Os mas, japoneses diriam que é o Ikigai. É o quê? Ikigai, seu propósito. Você tem que descobrir o seu propósito. É Ikigai. isso. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Se tiver algum japonês que me corrija, mas eu acho que é Ikigai que se fala. Tem que entender, é um autoconhecimento. O que que É você isso aí. quer? E uma autorresponsabilidade. Você sim, não reclamar do que só você pode mudar, né? mas esse problema de cursos de frequências baixas,
Isso é um problema que existe há muitos e muitos anos. Eu fui diretora cultural do Sindicont, Sindicato dos Contabilistas, por 10 anos, e corria atrás, fazia cursos, trazia pessoas, cursos maravilhosos. Na hora apareciam só 5, 10, fazia palestras, né? De Noan está aqui que não me deixa mentir. Abríamos, o sindicato tinha Um um auditório imenso. auditório maravilhoso, imenso. Fazíamos palestras, né? Trazíamos as melhores pessoas para palestrar. Chegava na hora, a frequência era muito pouca. E aí depois o pessoal reclama. Então isso é muito injusto. É. É injusto com quem está trabalhando para fazer o curso, para fazer as palestras, né? As entidades que estão trabalhando para isso, e é injusto com você mesmo, que não procura, não tem interesse em E procurar e depois reclama. muitas vezes você vai no curso e realmente não te traz nada novo, né? Mas às vezes também não te, às vezes reforça um conhecimento que você já tem que você ainda não aplicou. Que também tem isso, né? A pessoa fala E às obeso, ficou vezes, obeso de conhecimento. e às vezes tem uma dica. E essa dica às vezes vale pelo curso É. inteiro. Ainda tem mais, as pessoas que você vai encontrar lá. É Isso. isso A que eu gente digo, você nunca não sai perde de um lugar. tempo. Exatamente. Falei, Você você nunca perde. nunca perde, porque você acaba conhecendo um colega do lado, um colega do outro, troca telefone, vai trocar informações entre um. Eu nunca deixei, sempre que eu fui a um curso, a uma palestra, eu sempre tive conhecimentos, Sim. arrumei conhecimentos, né? Trocamos conhecimento, E sempre. o network é isso. Quando as pessoas falam de network para estar no ambiente, para vender, eu não quero mais frequentar eventos de contador, eu quero frequentar eventos de empresários. Beleza, mas é lá no evento do contador que o networking você pode fazer para entender o que que o outro está aplicando na empresa dele que é bom para mim. Para eu Isso. poder passar, é isso. Não é só você fazer a venda, você ir para um lugar, não. É essa troca, esse contato que a gente tem, que para mim, eu falo, as pessoas que vieram para minha vida a partir da contabilidade é infinitamente superior a tudo que eu já construí com o dinheiro que a contabilidade me deu. Nossa amizade cresceu assim, Foi. né? De encontros, de cursos, palestras. Os anos foram rolando, a gente foi trocando figurinha e hoje em dia somos E parceiras. são fases da vida, né? Às vezes tu É, tem amigos de escola, aí tu chega na fase de empresária, pô, os meus amigos são os amigos que a contabilidade me deu. Exatamente. eu fiz muitos amigos na contabilidade, pessoas que já viraram estrelinhas, pessoas que estão aqui, e a gente sempre é assim, nessa troca. Bom, a nossa pergunta final não é uma pergunta, sabe? Eu botei como pergunta, mas ela não é, né? Mas antes dessa pergunta final, quer falar um pouquinho do Vocês com Mulher? Nosso tempo está quase Deixa eu acabando, mas eu falar. acho que você tem que falar, como embaixadora, tem que falar. Olha, foi um grande presente esse ano, né? Coordenar esse movimento, essa comunidade que a gente está construindo e torna a dizer, e foi muita pauta aqui do que a gente disse, mulheres se permitam estar. Porque a gente também fica naquela pressão, vamos, gente, responde, vamos lá, vamos trocar. E às vezes a pessoa está com tanta coisa que não consegue ter isso. Mas o Sescom Mulher, ele veio como um movimento que a gente deseja que ele se fortaleça muito. É um movimento das mulheres empresárias do estado do Rio. E a gente teve um evento do Mulher Empresária semana passada. Semana passada? Foi, né? Semana Foi. passada. Foi. E que lindo ver aquelas mulheres emocionadas, que lindo foi ver essa troca, esse contato, a gente segurando a mão. Eu conheci várias pessoas que só me conheciam pelo Instagram. E eu falei, gente, que maravilhoso ver as pessoas que acompanham, sabe? E é um movimento com 12 embaixadas, são 12 embaixadas voltadas para o empreendedorismo. A gente tem oratória, liderança, vendas, autoestima e bem-estar, gestão do tempo. Então, não é só aquela coisa maçante, não esqueça a parte técnica. Lá você não vai falar da parte técnica. Lá você vai falar de crescimento de empresa. Então, a Eu estou gente. até no da estratégia. Então, a estratégia
Não, você está comigo. A estratégia sou eu com a Carol com a e tem a Carol. Bia agora vai também começar a parte de curso, que a Bia é fantástica na parte É. de vendas. Então, assim, mulheres, venham fazer parte, porque já está sendo um movimento de pertencimento e fortalecimento da nossa voz. Bom, agora para finalizar, Aline, olhando diretamente para a mulher contábil que está nos ouvindo hoje, muitas vezes sobrecarregada ou insegura, que mensagem você deixaria para lembrar da sua força, do seu valor e da importância do seu papel na profissão contábil? Vamos lá. Mulheres, primeiro vocês não estão só, né? A dor que você sente, a gente também sente, ou já sentiu, e vai sentir. Então, eu deixo aqui uma mensagem para que você não tenha medo, para que você siga firme, para que você se apoie. Tem muitas mulheres que dão apoio, tem muitas mulheres que estão aí para poder te dar a mão, mas tem ações que só dependem de você. Tem ações que só você pode fazer. E se depende de você, você tem forte no seu coração que esse lugar é teu, não deixe que o mundo te fale o contrário. Porque a gente sabe da nossa capacidade, você tem que enxergar. Então, a gente fala de autorresponsabilidade, de consciência e entender que o mercado está aí e nós temos um pontinho a mais aí de sensibilidade para conversar com o cliente da gente. Tenha coragem. É coragem. Não tem aquela música Coragem para Viver? É isso. Se cair, levanta. Agora saiba que tem apoio. Ninguém pode se sentir só, porque as mulheres aí estão. Tem muita masterclass, tem muitas mulheres que estão aí dando a mão mesmo. Eu sou uma delas, eu fico feliz quando eu consigo ajudar, eu fico feliz quando eu consigo conectar pessoas, sabe? Outro dia, deixa eu contar só um caso aqui com o Rafael, nosso presidente. A gente estava no evento de jovens empresários. E os jovens, às vezes, olham as pessoas, né, achando que são inacessíveis. Aí vê, né, falando no Instagram. E uma menina, Érica, chegou e falou assim: ai, eu queria tirar uma foto com você, não sei o quê. Eu falei: vamos. Aí fomos lá, tiramos foto, conversando. Ela: eu te mandei um recado naquele dia, você me respondeu. Eu tinha mandado algum modelo de material para ela. Eu falei: nossa, foi você, que bacana. Eu tenho um sonho de tirar uma foto com Rafael. Falei: é um sonho meu? Eu falei: peraí que eu vou realizar. Esse sonho é fácil, pô. Eu falei: isso é fácil. Aí fui lá, E puxei o barato. Rafa. Barato. Aí eu fui lá, puxei o Rafa foi Ele tirar a foto, ela ele- chorou. Eu falei assim: gente, vocês têm que entender, o lugar de vocês é perto aqui, é junto. A gente tem que estar junto, não tem ninguém que esteja acima. Tá todo mundo igual. Se coloque na posição de igual. Não tem ninguém abaixo. Não tem. Sim. Então é lindo ver, né, as pessoas que estão ali querendo fazer parte, às vezes com medo. Falta um medo de falar. Não, você tem algum percentual de mulheres empreendedoras atuando hoje em dia Na contabilidade? na E eu contabilidade? deveria ter, eu acho que. Olha, eu vou te falar, Uhum. deve ser mais de Eu 50%. acho que essa pergunta, acho que essa pergunta foi para te pegar, viu? Foi uma É, pegadinha, deixa viu? olha, eu vou pesquisar Não, e vou porque trazer a, isso. mi- a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: você acha que as mulheres, com o tempo, vão dominar o mercado? Olha, eu digo para você, eu acredito que já estão Eu dominando, também acho. entendeu? Todas as empresas contábeis que eu conheço, que eu tenho amizade, hoje as mulheres têm voz, coisas que quando eu comecei lá atrás não tinham. Mesmo que as melhores ideias fossem nossas, mesmo que nós encontrássemos as soluções, elas eram apresentadas pela figura masculina, porque era a figura que Do contador. O do contador veio contador, nessa entendeu? imagem, né, Então, eu acho que hoje Eu acho que a gente já superou aí esse número, tá? Vou Uhum. te falar, e com essa nova geração agora, e ainda te digo mais, quando a gente fala de mulher na contabilidade, você trouxe agora um ponto certo. Eu estava pensando aqui, quantas amigas, eu tenho mais amigas do que homens na Nós temos um contabilidade. grupo de WhatsApp que só tem mulher. Então, nós por tínhamos aí a gente. um colega que já não está mais nesse mundo, aí virou estrelinha, que era o Sérgio da Polo,
ele falava assim, eu quero entrar nesse grupo, não sei o quê. Eu falei, pode entrar, Sérgio. Aí ele falou assim, A Luluzinha. mas contadoras amigas, só você botar uma saia, amigo, botar uma saia e entrar. A Gisele já está aqui, que a Gisele era funcionária dele na época. Hoje ela tem lá, o escritório dela trabalha. Inclusive fiquei feliz ontem, que eu fiquei sabendo que ela está com um projeto aí para focar numa determinada área do ramo da contabilidade. E não vou falar, né? Porque eu não perguntei a ela se podia falar, né? Mas é toda a sorte do mundo para ela, entendeu? E ela trabalhava junto com o Sérgio. Morro de saudade do Sérgio, porque a gente trocava muita figurinha. Eu Entendeu? acho que a gente tem essa capacidade de ir além da contabilidade. Eu acho que a gente pensa mais em novos negócios, né? Sim, sim, A gente sim. está sempre. Não é nem, e a gente, assim, naturalmente, a gente tem que provar, às vezes, muito mais, né? Para Verdade. ocupar um espaço, isso é certo. Temos que encerrar, Aline, infelizmente. infelizmente nós temos que encerrar. Esperamos que você retorne, né? E aqui é uma pequena lembrança do nosso Ai, programa. Você tem que ser obrigada. contadora raiz. pra Vamos poder lá. usar. Tem que ser contadora raiz. Diz, gente, para Gente. que vai usar o nosso presente? Aí é uma lembrancinha da DDS. A DDS é minha empresa, ela fez 35 anos. Ai, obrigada. Gente, que lindo. Olha, que alegria estar aqui com vocês. Quando a Dinô me mandou, eu falei, gente, obrigada. Que honra mesmo. Que honra, porque Tá bom, contadora raiz. O que você Olha. vai beber aí? café. Agora sim. Eu falei certo? Falou. Café, gente. Nossa Eu vida acho que eu é. sou a única contadora. Você tá fora. Isso Não aqui toma tem- café, Não, não posso. Ela não Eu pode. passo mal. mas tem uma justificativa. Não, é porque não gosta. Não, eu também não gosto. Ó, tá vendo? Quer dizer, eu acho que É meia de raiz acordo- dela. é. É meia raiz. Mas olha, obrigada mesmo. Acho que esse momento de fala, né, pra gente, pra ter também duas mulheres que eu admiro. De Noan já conhecia, vejo a participação dela. Eu falo assim, gente, essa mulher tá em tudo quanto é lugar e tá à frente participativa nos grupos. Isso você vê uma pessoa que tá à frente do tempo. sim. Né? Porque você vê que a pessoa está à frente do tempo e tem várias dúvidas que ela vai lá, bota alguma coisa no grupo. Eu falei, a Dinuan já falou disso aqui. Aí eu vou lá olhar. E é o nosso papel. Conhecimento que a gente também compartilha. Eu acho Né? que temos que compartilhar, porque eu falo todo dia eu ensino, todo dia eu aprendo. Se você não ensinar, você não aprende, É verdade. entendeu? É isso. Agora, professor Edmilson, me desculpa, amo os professores, mas o meu perfil nunca vai ser de professores. Mas eu amo os professores, eu acho que sem eles não seríamos nada. Não Nada. seríamos mesmo. Não. Né? não. E tem que ter didática. O Edmilson é uma figura. Edmilson, você aprende rindo, né? Com Fala, o certeza. bom dele é que você aprende rindo. Edmilson, aproveitando aqui o restinho do programa da Aline, as meninas estão com saudade de você. Volte, veja aí um assunto e volte. Ele teve aqui também, né? Teve, Pra poder. Ele, é teve. demais. Ele não passa em um lugar despercebido. Ele deixa. Eu falei com ele hoje que eu quero levar ele para um curso lá na região dos Lagos. Aí ele falou assim: Vascaína, todo mundo para ele é Vascaína. Vascaína, tamo junto, pode resolver. Ele nunca diz não. Nunca diz Nunca não. diz não. É. É assim, acho que a contabilidade tem isso, né? Eu acho que eu não vejo uma disputa. Eu, particularmente, não sinto isso de ninguém. A gente tem uma troca muito boa, não existe essa disputa que eu vejo em outras Eu acho que é assim, profissões. tem espaço para todo mundo. Tem. Então, por que não ser amigo e não trocar informação? Porque a nossa profissão é tão arriscada que se eu sei alguma coisa e não passo para ela, e eu estou vendo que ela está indo pelo caminho errado, É verdade. que A gente tem que dar a amizade é mão. essa? Colegas somos nós. Tá Entendeu? certíssimo. Bom, Parabéns, isso aí. infelizmente, nós temos que encerrar. E só gostaria de colocar aqui as nossas redes sociais. E-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, WhatsApp 21 967 856879, Instagram @PROGR Contábil 2025, YouTube rc.resenha contábil. Bom, desejamos a todos uma boa Páscoa, que o coelhinho traga bastante paz,
saúde e prosperidade. Um abraço a todos. Até o próximo. Até o próximo Até. programa e gratidão. Obrigada.